Boa noite mais uma vez. Abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e deixem abertas suas Bíblias. Amém? Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez nós te louvamos. Mais uma vez nos rendemos ao teu Espírito. Mais uma vez abrimos nossos corações, colocamos nossas mentes cativas ao teu Espírito, para que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Só o Senhor tem o poder, Espírito Santo, de falar em nosso coração. Qualquer palavra que eu utilizar aqui, Senhor, se o Senhor não iluminar o nosso entendimento, o nosso espírito para entender, para que seja mais do que palavras, para que realmente se transforme em vida, em transformação dentro de cada um de nós, Senhor. Tudo que eu disser aqui, Deus, será em vão. Ministra, Senhor Jesus, porque nós temos fome e sede da Tua palavra. Temos fome e sede de Ti em nossas vidas. É o que nós oramos em Teu santo nome. Amém. Vamos encerrar hoje, então, 2 Pedro. Quero encerrar o capítulo 3, então, dando continuidade aos outros 2 domingos que nós estivemos falando a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2. Então vamos lá. A partir do versículo 1 em diante, nós vamos lendo e comentando. Então, fique atento em reverência à palavra de Deus. Amém? Versículos 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, 2 coisas aqui que Pedro está tratando comigo e com você. A primeira questão, então, é que a gente tem que estar sempre em mente a questão daquilo que os profetas disseram. Domingo passado a gente estava falando sobre isso. E, novamente, Pedro está reiterando, reafirmando isso, que nós temos que ter em mente sempre essa questão profética acerca do Antigo Testamento, aquilo que profetizaram acerca de Jesus, e aquilo, então, que o Novo Testamento traz acerca da parousia. Quando você lê todo o livro de Apocalipse, as profecias, as coisas que virão, nada disso nos assusta. É interessante, né? Porque a própria Bíblia profetiza o sofrimento que viria. A Bíblia profetiza o sofrimento. E, em nenhum momento, a Bíblia diz que o mundo ia ser mil maravilhas, por mais que o cristianismo estivesse sobre a face da terra. Por mais que a igreja tentasse fazer todo o impossível para tornar esse mundo melhor, é profética a questão que esse mundo não vai melhorar. Que esse mundo tende a piorar e que as coisas se tornarão cada vez mais caóticas. E é o que a gente tem percebido e visto ao nosso redor. Os valores têm cada vez se perdido ainda mais. Cada vez mais fome, violência. Às vezes eu moro em apartamento, tenho uma vontade de comprar não, mas alugar uma casa e morar numa casa para ter um cachorro, né? Para ter um pulguento para dar uma bicuda de vez em quando, né? Mas dá medo morar em casa. Segundo estatísticas, diz que 40 casas são assaltadas por dia em Curitiba. Só no Boqueirão ali umas 39. Sacanagem. Favela Rain. Então, a primeira coisa aqui é isso, que nós temos que estar atentos à questão das profecias. Então, o mundo tende sempre a piorar. Não há nenhuma esperança de que algo vai melhorar nesse aspecto, porque é profético isso. E profecia é uma coisa que se cumpre.
A profecia ela não está aberta ao livre-arbítrio, às escolhas diárias. Ela vai acontecer e vai finir. E é interessante que daí os ateus ficam revoltados, né, com o sofrimento, mas a Bíblia está lá o tempo todo falando que o bicho ia pegar mesmo. Que os cristãos seriam perseguidos, que haveria fome, que haveria guerras, né, que haveria terremotos, que haveria coisas acontecendo nesse mundo. E isso é o princípio das dores. Essas coisas todas estão apontando para algo que virá. Deus está usando essas coisas, permitindo essas coisas no mundo, porque tem gente que é só na base da porrada. Às vezes, não é. Pelo menos comigo é assim. Quando está tudo bem, eu relaxo na minha oração, eu relaxo na minha vida de leitura, eu relaxo nas coisas de Deus. Quando o bicho começa a pegar para o meu lado, você já começa a orar mais, jejuar mais. Tem gente que não, daí fica revoltado com Deus. Não ora nem quando está bem, nem quando está mal. Quando está mal é pior ainda, quando ele começa a praguejar. Quando está bem, não ora, quando está mal, aí que chuta o balde de vez. E a outra questão, então, está ligada àquilo que foi dito a respeito de Jesus. Que um dia esses céus se abrirão. E mais para frente a gente vai ver o que Pedro está falando a respeito disso. Versículos 3 em diante, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ninguém nunca tirou sarro da tua cara? Cadê o teu Jesus que falou que ia voltar e não voltou até agora? Aonde está? Eu mesmo, às vezes, eu fico assim, né? Puxa vida, cara, será que a gente não está numa furada? Faz 2000 anos, o negócio não aconteceu ainda. Aí hoje eu estava pensando nisso, quando estava preparando essa palavra, eu estava pensando nisso, pensei, bom, por um lado, ainda bem que ele não voltou antes de eu nascer, né? Se Jesus tivesse voltado quando meu pai era novo. Há um propósito aí. O propósito de Jesus não ter voltado ainda diz respeito à eleição, aos eleitos. Aqueles a quem ele ama e aqueles a quem ele quer salvar. No tempo e na história. Então hoje se tem isso. Você vê no tempo todo na internet a tiração de sarro. Quantas vezes eu tive que responder isso em debates? Porque as pessoas, cadê Jesus? Aonde está? O prazo de validade já não venceu. Algumas pessoas tentaram consertar isso na história, dizendo que, na verdade, ele já voltou. Mas ele veio em espírito. Alguns começaram até a negar a ressurreição para tentar fugir desse problema. Não, na verdade, quando você morre, você vai para o céu e, na verdade, Jesus já voltou para você, porque você vai direto para a eternidade. E começam a negar a ressurreição. Outros começam a falar que é o próprio Jesus encarnado, né? O Henry está aí para isso, né? O pai está aí para isso, né? Tinha um outro agora também de uma igreja aqui em Curitiba chamado Crescendo em Graça, que graças a Deus morreu. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Amém? Amém. Graças a Deus foi para o colo do capeta. Às vezes você pode se assustar quando eu falo isso, foi para o colo do capeta, mas não é interessante que quando Paulo ele fala a respeito daqueles que vêm pregando um outro evangelho, que não é o evangelho da graça, Paulo fala que essas pessoas são malditas. Paulo chama elas de anátemas. Engraçado porque a Bíblia ela não dá assim. A gente tem papas na língua porque a gente acha que ser cristão, a gente não pode falar termos pejorativos acerca da burrice das outras pessoas. Mas a Bíblia ela chama de tolo, louco, anátema. As pessoas que não creem em Deus, por exemplo, ela chama de tolo. Disse o tolo em seu coração. Não há Deus. A Bíblia fala que aquele que prega um outro evangelho que não é o evangelho da graça é anátema, é maldito. Isso é pesado, não é? Eu não posso falar. Se eu falar, o cara, pô, mas você não é crente, mas a Bíblia fala. O negócio é tirar tirinhas da Bíblia, colar na testa. E você xinga as pessoas com a tirinha, assim. Tolo.
Bobo, seu bobo, você fala assim para as pessoas. A outra questão também que Pedro fala aqui é que as pessoas argumentam que nada mudou desde que existe a humanidade. E aí ele fala que isso é mentira. Olha o que ele vai falar no versículo 5 e 6. Ele dá um fatality nesse argumento. Pedro vem e fala assim, nada mudou, então eu vou dar um fatality para vocês. Um Hadouken aí. Eu não sei porque eu tiro essas coisas, eu nunca jogo essas porcarias, não sei nem porque eu estou falando essas coisas. Diz assim, mas eles que se utilizam desses dois argumentos, dizendo por que Jesus não voltou ainda, e se utilizam do outro argumento, dizendo que as coisas não mudaram desde a criação da humanidade, ele fala assim, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, Pedro traz a memória da humanidade e fala assim, olha galera, não mudou? Vocês estão esquecendo de duas coisas aqui. Primeira coisa, que Deus criou o universo. Então, essa é uma premissa. A segunda coisa que ele se utiliza é de um dado histórico. Que um dia o mundo foi destruído por um dilúvio. Então, as coisas não sempre ficaram desde o jeito que foi criado. Mas um dia Deus destruiu a terra por meio do dilúvio. Ele está se utilizando. Eu não tenho nenhum medo de usar essa palavra e afirmar essas questões do dilúvio. Tem crente que tem medo de falar, porque se você falar, os caras já começam a usar uns contra-argumentos para provar para você que não existe, né, o dilúvio. Mais de 140 culturas espalhadas pela face da terra têm em suas histórias o registro de um dilúvio universal. Eu estava assistindo um documentário hoje sobre os maias, e os maias afirmando na cultura deles, aqui, na América, afirmando um dilúvio universal. Além deles, mais 139 culturas primitivas espalhadas pela face da terra afirmam em sua história que um dia houve uma enchente, um dilúvio que destruiu a humanidade e a humanidade sobreviveu por meio de uma embarcação. Como pode isso? Que coincidência! Como pode isso acontecer? Você vai na América do Sul, pessoas falam, primitivas, falam nas suas histórias desse grande dilúvio. Você vai na América do Norte, pessoas falam desse dilúvio. Você vai nos povos nórdicos, está lá registrado. Você vai lá nos povos asiáticos, está lá registrado. Você vai lá no meio da Oceania, está lá registrado. Você vai na África, está registrado. Se bobear, até os pinguins da Antártica têm um registro do dilúvio lá. Mais de 140 relatos. Você não acha que duvidar disso, aleluias, você não acha que duvidar disso é preciso mais fé? Duvidar de que essas 140 culturas fizeram um assinado, um acordo entre eles, assim. Gente, aquele seguinte, vamos espalhar uma conversa fiada, né? Uma conversa fiada aí mandou uma carta para todo mundo. Na época não tinha embarcação, provavelmente atravessaram a nado o oceano para levar essa carta, para espalhar essa notícia para todo mundo, para até hoje nós temos esse registro pelos 4 cantos da terra de que houve um dilúvio universal que destruiu toda a terra e a humanidade sobrevive por meio de uma embarcação. Eu sei que eu já respondi tanto questionamento assim, mas e o canguru? Estava na arca? Então, olha, se sobreviveu, estava. Mas como é que você me explica, então, que só tem canguru lá na Oceania? Se vocês me pagar bem, eu te conto depois. Depois a gente conversa sobre isso. Um outro dado histórico.
centenas de relatos de pessoas que visualizaram uma embarcação numa montanha lá no Oriente Médio. Vistas por meio de avião, expedições que foram lá, encontraram madeira com pregos. Como sobe um prego numa montanha? Um anjo passou ali, deixou cair um prego. Como faz isso? Então, é inquestionável, por mais que se questione, de que as evidências acerca de um dilúvio universal estão por todos os lados. Aí quem não quer crer, nada disso basta. Mas para aquele que crê, existem evidências para todos os lados de que isso é um fato que ocorreu e, portanto, confirma aquilo que a Bíblia havia dito. Os homens estão ali, Noé chega e diz, olha, eu vou destruir a terra. Eu fico pensando, porque a Bíblia, a impressão que se tem até ali é que nunca tinha chovido sobre a face da terra. Isso que os criacionistas defendem, alguns teólogos defendem, de que não havia chovido sobre a face da terra, de que o clima da terra era outro, de que a própria geografia da terra era outra. E aí o que acontece? As pessoas começaram a duvidar. Que conversa é essa de Deus? Noé vivia num contexto polígamo, de poligamia para tudo que é lado. Poligamia não, politeísta. Poligamia também, havia umas festinhas de tudo que é lado lá. Vivia num contexto politeísta, de deuses para todos os lados, e as pessoas começaram a duvidar, mas por que isso pode ser verdade ou não? Já escutou aquela conversa assim, quem que me garante que o que você está dizendo é uma verdade? Como é que você afirma a verdade hoje em dia? A profecia, ela funciona assim. Você entrega ela, a pessoa acredita ou não acredita. E uma vez ela acreditando ou não acreditando, não faz a menor diferença no quesito a ela. Porque ela vai se cumprir de qualquer forma. A profecia, ela não depende da minha e da tua fé para se cumprir. Por mais que as pessoas creiam que Jesus não vai voltar, não vai fazer a menor diferença isso. Ele vai voltar e acabou. Quando Deus disse que ia destruir a terra por meio do dilúvio, ele não pediu opinião de ninguém. Isso não era um ato de fé para a humanidade, crer ou não crer. Era uma profecia. E profecia não é ato de fé, no quesito ao cumprimento dela. A única coisa que diz respeito à fé, com relação a ela, é o que diferença ela fará na sua vida ou não. Ou na minha vida ou não. Só isso. Se eu creio, naquele contexto, que um dilúvio viria, haveria uma chance. Quando aquela porta se fechou e as águas vieram, não havia mais tempo para arrependimento. Somente a família de Noé foi salva. A mesma coisa nós estamos dizendo. O cristianismo está falando há 2000 anos que Jesus virá. Que Deus um dia trará juízo sobre a terra. Que Deus irá destruir a terra. É isso que a Bíblia diz. Então ele está dizendo assim, ei, vocês se esqueceram do dilúvio? Era a mesma coisa. A humanidade estava lá, vivendo os seus pecados, e Deus então traz juízo sobre a terra. E Pedro então está apontando que da mesma forma como houve o dilúvio, que o dilúvio é um fato histórico que aconteceu, a mesma coisa acerca da parousia, da vinda de Jesus. Lá no versículo 7 ele diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Um dia Deus destruiu o mundo por meio da água, e somente aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Um dia Deus destruirá a terra novamente, por meio do fogo.
E somente aqueles que estão em Cristo serão salvos. Somente aqueles que são divinos poderão viver para sempre. Somente aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus adentrarão os portões da eternidade para estar com o Senhor para sempre. Amém? Amém? Eu não sei o que isso causa em você, mas eu estremeço diante disso. Estremeço de imaginar esse grande dia, o que será, o desespero que será de pessoas para todos os lados, porque foi mais ou menos aquilo. Quando a água veio, que as pessoas perceberam que o que Noé estava dizendo era verdadeiro e que era tarde demais, o desespero para todos os lados. Eu fico pensando assim nesse monte de gente que precisa ver para crer, que duvida de Deus, que acredita somente na ciência. Isso é engraçado, né? Porque quando a pessoa fala assim, eu acredito na ciência, dá a impressão que eu não acredito. Ué, eu vou na farmácia, eu tomo remédio, eu acredito na medicina. Eu vou no médico, amanhã inclusive eu tenho consulta. Não é o que vocês estão pensando, não. Jamais, jamais. 43 anos, jamais. Isso aí só no cemitério. Aí podem abusar à vontade, mas antes não. A gente está o tempo todo. Eu tenho meu computador em casa. Os caras falam assim, eu sabia, por que você está usando um computador, sendo que foi um ateu que criou um computador? Eu falei, por que você toma vacina, se quem inventou a vacina foi um cristão? Raduque. Eu estava conversando hoje no carro com o Luke e falando sobre isso. Falei que nós estamos falando sobre gravidez e parto. 2 homens conversando sobre parto e gravidez, nada a ver, mas tudo bem, estava lá, né? E a gente conversando sobre isso, e eu falei assim, engraçado, né? Que se não fosse, acho que foi Pascal que inventou. Tem algum médico aí? Pasteur, isso aí. Como é que se fala? Pastor? Alguém sabe falar em François aí? Pastel. O pastel é isso mesmo. Pastor, que descobriu, na verdade, que as infecções se davam pelo simples fato de que os médicos, na época, não lavavam as mãos. Então, você estava ali mexendo numa coisa aberta ali, com as mãos sujas, né, e a infecção entrava e matava as pessoas. Aí descobriu por um simples ato de você pegar e esterilizar, lavar as mãos, esterilizar as ferramentas. Isso salvou milhões de pessoas e salva até hoje. Salva até hoje. Só esse ato. Foi pastor quem descobriu. Então, assim, já que você é ateu, então você não pode usar desse privilégio. Você não pode lavar as mãos. Tem que mexer em tudo ali sem lavar as mãos. Porque senão você está, né, usando um artifício que é de coisa crente. Então você não pode. Se eu não posso usar o computador, você também não pode lavar a mão. Tem que morrer. Se eu não posso usar o teu computador, você também tem que morrer infectado. Amém? Fazemos um trato? Então tá bom. Facebook diz que foi usado também. Foi um ateu que criou, né? Amém? Foi um ateu. Isso que é legal. Que o ateu cria o Facebook e a gente usa ele para evangelizar os ateus. Aleluia. Que invente mais coisas cada vez mais. Versículo 8, Pedro continua dizendo assim, não se esqueçam disto, amados. E ele fala assim, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, 2000 anos para Deus é como 2 dias. Não passou nem uma semana ainda, ele está no 2º dia ainda. Ele está na terça-feira ainda, e nós estamos aqui. Para Deus, então, Deus não está com pressa. Nós ficamos desesperados porque a gente faz parte de uma teologia que acredita no arrebatamento, então ninguém quer morrer, todo mundo quer ser arrebatado, né? Então Jesus, volta logo para eu não morrer, por favor. Às vezes eu estou lá em casa, abraço minha esposa assim, eu falo para ela assim, puxa amor, quem de nós vai morrer primeiro, né? Uma conversa bem romântica assim.
Eu falo, bem que Jesus podia voltar antes, né? Para a gente não passar por isso, não ter que enterrar o outro. Agora, se é para morrer primeiro, que morre você, tá bom? Amém, amém, amém. Agora, lá no versículo 9, Pedro vai dizer por que Jesus ainda não voltou. No versículo 9, Pedro lhe diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Deus está ali para que nenhum daqueles que são seus se perca. Ele dá o tempo devido para que eu e você nos arrependamos, para que haja a oportunidade de eu e você sermos salvos. Aleluia e amém. Versículo 10, ele continua dizendo de como será esse dia então. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Primeira coisa, então, é que será como um ladrão, não será comunicado, não será avisado o dia, a hora, o momento. Então, toda propaganda, todo profeta, toda Neuza e Tchoca que disser que sabe o dia que Jesus vai voltar, está mentindo. Está falando uma coisa que não é bíblica. Porque, biblicamente falando, Jesus virá como um ladrão. Portanto, não será comunicado. Fique tranquilo. Vocês não vão saber. Vocês vão ser pegos no pulo mesmo. Por isso, tome banho de roupa. Aos casados, tome café com a luz apagada. Não será comunicado. Qualquer momento isso pode acontecer. Só que legal que se Jesus pudesse nos avisar o dia, se a gente soubesse o dia, a hora, o momento, aproveitava até o penúltimo dia, né? Dava umas puladinhas fora. Aí no último dia, fazia uma oração de arrependimento lá e se garantia. Mas não será assim. Todos nós seremos pegos de surpresa, como um ladrão faz quando vai assaltar uma casa. A outra coisa que ele fala aqui é que os céus desaparecerão com um grande estrondo. Como isso será, eu não sei. Fico imaginando, né, que às vezes a gente olha para o universo, assim, a gente vê essa coisa infindável. Fico imaginando se no dia vai ser tipo uma página assim, bum. Vai virar essa página do universo assim. Vai parecer um branco assim. Ele fala que os elementos serão desfeitos pelo calor, ou pelo fogo. E ele fala que a terra será desnudada. Tudo o que há será destruído. Isso nos faz pensar acerca de algumas coisas interessantes acerca de Deus, né? Que quando Deus cria esse mundo, quando Deus cria eu e você, nunca foi eu e você um projeto acabado. Sempre a criação desse mundo, segundo a revelação do Novo Testamento, apontava para um reino que viria. C.S. Lewis, ele fala isso, né? A gente está aqui nesse mundo e Filipenses também explora isso, que todos nós temos, dentro de cada um de nós, um sentimento de que a gente não pertence a esse mundo, de que a qualquer momento a gente vai voltar para casa. De que a gente não está em casa. Você não sente isso, às vezes? Você está num mundo que não te preenche. Sempre tem um vazio dentro de você. Por mais que Deus esteja em você, é como se você estivesse fora de casa. Quando eu saio de casa, eu vou viajar, eu não consigo nem dormir direito. Eu não consigo dormir fora de casa, eu fico perdido. Aí quando eu volto para casa, minha cama.
minhas coisas, minha casa, meus cantinhos, meus livros, meu computador ateu. Aquela coisa. Mas aqui dentro de mim, dentro de você, esse grito todo dia, sabendo assim, eu não pertenço a esse lugar. Paulo ele fala assim que quando a gente olha no espelho, a gente vê as coisas como por um espelho. Já tentou assistir televisão pelo espelho? É horrível. Eu não consigo assistir pelo espelho. Às vezes você vai no banheiro e coloca um espelho para não perder a novela, assim, né? Você coloca assim, para não perder aquele capítulo. E é mais ou menos assim, sabe? As coisas são distorcidas, as coisas não são vistas como deveriam ser vistas. E o nosso espírito, a Bíblia fala isso, que o nosso espírito clama com gemidos inexprimíveis. Fico pensando quanto o meu espírito geme aguardando o retorno para casa. Quando a gente finalmente vai voltar para casa. Quando a gente entrar nos portões daquela surpresa inimaginável, quando nós olharmos nosso Deus face a face, olharmos para o Cordeiro, podemos olhar para as suas mãos e vermos ainda as marcas em suas mãos. Versículos 11 em diante. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro pergunta. Se nós temos essa esperança, essa certeza, que tipo de pessoa que nós devemos ser? Aí Pedro ele fala assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Não é tremendo isso? Ele fala assim, como vocês são esses que aguardam esse dia, vocês precisam viver uma vida de santidade, uma vida santa nesse mundo, porque vocês são santos. E aqueles que são santos não se contaminam com esse mundo, porque sabem a qual mundo pertencem. Os valores desse mundo que está por vir são os valores que Jesus viveu enquanto homem. E são esses valores que nós devemos viver enquanto estivermos aqui. Ele continua dizendo assim, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Aleluia. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nunca mais nós saberemos o que é olhar para alguma coisa na existência e dizer isso é injusto. Às vezes quando eu venho aqui, na Vila das Torres ali, tem uma senhora de uns 65 anos, que ela fica vendendo doce ali, né? E ontem foi um dia que ela estava ali. Eu passei assim de carro, parei no semáforo, ela estava do outro lado do canteiro. E olhando para ela ali, trabalhando ali, com aquela idade toda, vendendo doce. Fico pensando se quando essa mulher fica doente, se ela tem comida. Se quando ela não vem trabalhar, onde vem o sustento dela? Se ela tem família. O nosso mundo é muito feio. As coisas são muito feias. E a igreja tem sido essa ferramenta de Deus para levar consolo, um abraço. Aí tira a igreja do mundo. Tira a igreja. O que resta? Versículo 14, ele fala assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz
imaculados e inculpáveis. Ele fala 3 coisas aqui. Em paz. Devemos buscar viver uma vida em paz dentro de casa, sabe? A começar em casa. Eu não sei, para quem é casado, como é que isso funciona. Mas quando as coisas não estão bem comigo, com a Kátia, mais nada funciona. Parece que vira um efeito dominó, assim. Nada funciona. Agora, quando as coisas estão bem em casa, pode estar o mundo desmoronando. As coisas são diferentes. Então, viver em paz, mas não somente dentro de casa, mas viver em paz com as pessoas, com os outros, sabe? Como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, que nós somos. A Bíblia fala novamente sobre essa questão do imaculado, então viver uma vida de santidade. Ele fala sobre inculpáveis, aqueles em quem não tem culpa, que não ficam carregando culpa, estão sempre se arrependendo de seus pecados, colocando a sua vida de confissão diante de Deus, para serem perdoados, e toda a dívida vai ficando, vai indo, lavado pelo sangue do Cordeiro. 15 a 17, Pedro continua dizendo assim: tenham em mente, aí Pedro vai concordar com as palavras de Paulo. Eu acho tremendo isso, a humildade de Pedro em falar essas palavras que ele vai dizer agora. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Aleluia. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então, é interessante que Pedro, ele testifica primeiramente que tudo o que Paulo está dizendo ali vem da parte de Deus. Aleluia. Pedro, ele testifica que aquilo que Paulo escreve foi inspirado da parte do Espírito Santo, da parte de Deus. Aleluia. Amém? Então, quando eu leio as cartas de Paulo, eu não tenho nenhuma crise liberal, como alguns têm, de falar assim, isso aqui é Paulo que escreveu, então foi Paulo que escreveu. Cuidado com isso. Que Pedro está dizendo que o que Paulo falou foi inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Para o seu contexto, para a sua época, nós temos que entender o contexto em que ele falou as coisas, mas não há dúvida de que o que ele falou foi da parte do Espírito Santo. E, portanto, é palavra de Deus para mim e para você. Outra coisa que ele fala aqui, e que ele reconhece, eu acho interessante isso em Pedro, que as coisas que Paulo falou são de difíceis compreensão. Não é uma coisa fácil de entender. Não é uma coisa fácil. Tem um programa que passa toda semana. Como é que é o nome do programa lá, Paulo? De debate lá? Vejam só. Qual que é o canal? Hit TV. Deixando bem claro, né? Deixando bem claro. Como é que é o nome? Eu já acabei esquecendo de novo. Vejam só. Então, é toda terça que tem, toda segunda? Todo dia? 11 horas da noite, pelo amor de Deus, ninguém trabalha no mundo. Então tá, sei que é um programa de debates que tem toda semana e praticamente sempre está em discussão muitas coisas daquilo que Paulo falou. Porque Paulo gerou muita polêmica dentro da teologia. Os escritos de Paulo são polêmicos mesmo, geram desconfortos teológicos. O cara complicou nossa vida em muita coisa. É verdade. Tem coisa que você lê de Paulo e fala, Paulo, você podia ter deixado quieto, guardado para você isso aí. Eu sei que foi Deus que revelou para você, mas você podia ter guardado essa revelação só para você, não ter dito. E ele complica a nossa vida. Então, Pedro ele reconhece que é difícil entender as coisas que Paulo falava. E ele fala uma coisa interessante aqui, que as coisas que Paulo escrevia eram distorcidas por alguns. Era possível, então, você ler uma carta de Paulo
receber um ensino de alguém e você distorcer tudo aquilo que ele estava dizendo. Conhece essa história? De gente que ouve acerca da graça e transforma a graça em desgraça? De gente que ouve falar acerca da graça e já que é pela graça, então eu vou para a galera e vai viver uma vida no pecado, porque já que a salvação é pela graça, nada do que eu fizer ou deixar de fazer vai mudar alguma coisa, então vou aproveitar a vida. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o que Pedro está ligando diz respeito à moralidade. Aquelas pessoas estavam vendo, ouvindo o que Paulo estava dizendo, lendo o que Paulo estava escrevendo, e as pessoas estavam distorcendo aquilo que Paulo estava escrevendo acerca da graça, porque Pedro ele fala assim, ó, que eles distorcem o que Paulo escreve acerca dos bons costumes. É isso que ele fala lá, ó, quer ver? Ó? Portanto, amados, no versículo 17, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Amém? As pessoas estavam pegando esse ensino da graça, distorcendo o ensino da graça para viver na imoralidade. É isso que estava acontecendo. Estavam pegando os ensinos de Paulo, distorcendo aquilo ali. Eu já vi gente dizendo assim, que por causa da graça, quando fuma maconha, se sente mais perto de Deus. Mas quem disse que a graça te libera para isso? Desde quando a graça me libera para mentir? Para viver na sacanagem? Para viver na hipocrisia? Para viver no pecado? A graça não é isso. Então as pessoas estavam distorcendo aquilo que Paulo estava falando. E Pedro ele denuncia isso. Ele fala assim, não seja como essas pessoas que se utilizam daquilo que ele tem ensinado e distorcido. No versículo 18, para encerrar, Pedro ele fala assim, cresçam, porém, na graça, aleluia. Cresçam na graça. Crescer na graça não tem nada a ver com crescer no pecado. Já que é graça, então vamos fazer a graça, então, ser mais graça ainda, porque agora eu vou viver no pecado. E Pedro diz assim, gente, vocês têm que crescer na graça. Crescer na graça é ter a noção de que eu sou salvo pela graça e como resposta a essa graça salvadora na minha vida, eu vivo uma vida de santidade. Aleluia. Nós não é estúpido dizer isso, né? Mas ninguém retribui fidelidade com infidelidade. E chama isso de moralmente correto. Fidelidade, você responde fidelidade com fidelidade. Porque como a pessoa é fiel a você, você responde a ela com fidelidade. E não com infidelidade. Quando nós não respondemos à graça com uma vida de santidade, de santificação, nós estamos fazendo o contrário, então. Respondendo o amor de Deus com o pecado. Respondendo o sacrifício na cruz com o pecado. E por aí segue. Então, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, ao invés de caírem no liberalismo e na imoralidade, todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pense um pouco nesse momento, como está a tua relação com o Senhor Jesus. Qual a resposta que nós temos dado com a nossa vida para com aquilo que Ele fez por nós? Qual a resposta que nós temos dado com a nossa vida na esperança que nós temos que um dia esses céus irão se abrir? Nós temos sido uma geração que vive
realmente essa esperança todos os dias, buscando viver uma vida de santificação todos os dias, porque nós cremos que esses céus se abrirão e que o Senhor virá como um ladrão. Espírito Santo, o Senhor é o único que é capaz de constranger o nosso coração, Deus. Nos levar ao constrangimento, ao arrependimento, à transformação, Deus, das nossas vidas. Nós somos tão pequenos e incapazes, Senhor. Por isso, desesperadamente, Deus, nós clamamos pela Tua graça transformadora na nossa vida. Espírito Santo, traga transformação no nosso caráter, na nossa vida, na nossa conduta, naquilo que somos, Pai. Queime em nossos corações, Espírito Santo, a chama da Tua santidade. Tu és limpo, puro e santo para habitar em pessoas como nós, Senhor. Se nós somos o Teu templo, Senhor, o Teu santuário, torne-nos, Senhor, mais limpos e puros para a Tua presença santa dentro de nós, Senhor. Por isso, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Só sendo cheios do Teu Espírito, que é santo, nós podemos ser santos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É o que nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos.